Nós estamos entrando no mês de junho, e esse mês o nosso tema desse mês, o mês passado foi honra, e esse mês nós vamos falar sobre o Sermão do Monte. O que é isso, pastor? Alguns de vocês talvez tenham passado pelo Sermão do Monte e não tenham dado a importância devida à principal mensagem do Senhor Jesus. Talvez vocês tenham lido algumas vezes e não tenham percebido o valor que essa mensagem, a maior e principal mensagem de Jesus, tem na nossa carreira cristã, na nossa jornada cristã. Infelizmente nós não conseguiremos nos aprofundar no Sermão do Monte nesse mês. Hoje, ao orar ao Senhor, até pensei que talvez a gente possa atravessar o mês de julho e entrar no mês de julho falando um pouquinho mais sobre o Sermão do Monte. Por quê, queridos? Porque aqui está o modelo que nós, como cristãos, devemos seguir para sermos iguais a Jesus. Se você quer ter um modelo segundo Jesus, aqui está o segredo. Alguns de vocês podem estar pensando: pastor, é impossível ter uma vida igual a Jesus. Pastor, é impossível ter uma vida segundo o padrão de que Jesus colocou. Não há condições de um ser humano fazer isso. E alguns de vocês encaram a vida segundo o padrão de Jesus como uma vida perfeita já, como um modelo perfeito agora. E eu quero dizer para você, nessa igreja e no Evangelho, não está procurando pessoas perfeitas, mas o Evangelho é para aperfeiçoar pessoas no processo da sua caminhada cristã. Por isso esse mês, eu encorajo você a entrar profundo em uma busca por uma mudança radical de vida. Mas é muito importante nós entendermos o que o Sermão do Monte, essa mensagem que Jesus prega, depois do capítulo 4 de Mateus, onde ele realiza inúmeros milagres, milagres surpreendentes. As pessoas ficam de boca aberta com os milagres que ele está operando, e ele chama a multidão à beira da montanha, e ele começa a pregar, como eu disse, o principal e mais importante sermão do mais importante orador da história. E ele, durante o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele dá o padrão da vida de quem quer ser igual a ele. E quando termina o capítulo 7, no capítulo 8 ele começa a operar milagres mais profundos ainda. E ele está dizendo para nós nos dias de hoje: eu estou operando em você algo que não é apenas a salvação. A salvação é um lindo presente de Deus. Esse ano, quando nós nos colocamos em oração sobre o ano, assim como Jesus, nosso objetivo é levar uma igreja a amadurecer em Deus. Queridos, porque existem dois tipos de igreja dos últimos dias, e nós queremos ser a igreja de nenhum desses tipos. Nós queremos ser a igreja no padrão da palavra de Deus. Há um tipo de igreja dos últimos dias que é legalista, que vive na lei, vive com o dedo apontado, vive com o julgamento. E essa igreja, para ter uma aparência de ser igual a Jesus ou de santidade, ela se veste de uma forma estranha, ela usa o cabelo de uma forma estranha, ela fala de uma forma bem crentez, ela julga os outros, ela se coloca num lugar. Existe um outro tipo de igreja dos últimos dias, aonde tudo é legal, aonde o culto, a música é maravilhosa, aonde as pessoas vêm para o culto no domingo, elas gostam da reunião, elas realmente gostam de fazer parte do movimento, elas dizem que amam a Jesus, elas são tudo o contrário do que o legalista e o que vive debaixo da lei. Ela é tudo o contrário. Agora ela é moderna, ela é atual, mas ela tudo pode. Ela tudo pode. Ela negocia valores, porque o mais importante é você amar Jesus.
O mais importante é você reconhecer que Jesus é o seu Senhor, mas levar uma vida no estilo de Jesus não é o mais importante. Ela negocia valores, padrões, ela não tem uma linguagem de santidade, porque ela tem medo que as pessoas que a frequentam fujam quando ela coloca o padrão bíblico de santidade. Agora, o padrão da palavra de Deus, ele não está nem no legalismo e nem na igreja moderna liberal. Ela está no padrão de amor que Jesus estabeleceu para os últimos dias. E o Sermão do Monte, Jesus coloca um padrão de como nós vamos ter o coração entregue para Ele. Não é um coração de culto de domingo, não é um coração legalista, mas é um coração rendido a Ele. E Ele diz sobre as atitudes do coração. Eu cresci numa igreja que me ensinaram a ter um padrão, a levar uma vida de santidade, mas quando eu chego nesse lugar de santidade, eu olho para o outro e acho o outro inferior. Tudo que tinha a ver com a igreja que eu cresci, tinha a ver com o externo e não com o interno. Me fez bem, me ensinou a amar Jesus, me levou a esse lugar de conhecer o Evangelho, me tirou do reino das trevas, me colocou para o reino da luz. Mas eu fui em busca de conhecer a Jesus segundo a palavra de Deus. A vida que Jesus nos ensina não tem nada a ver com o externo, tem a ver com o interno. E o Sermão do Monte, ele coloca os padrões de quem você é no mundo, que você é sal e você é luz. Como você deve lidar com suas finanças no espírito de generosidade. Como que você lida com o casamento, ele dá o padrão do divórcio. O Sermão do Monte, Jesus ensina como nós levamos a nossa vida segundo o padrão dele. A vida cristã é como se nós estivéssemos em uma escada. A vida segundo o padrão de Jesus e a vida cristã tem a ver com o processo. Ele vai nos colocando em um degrau onde nós crescemos espiritualmente, onde nós colocamos o nosso coração a cada dia e nós vamos aperfeiçoando e vamos mudando. O primeiro degrau dessa escada é a salvação, e é o bem mais precioso, porque ela te livra do inferno e ela te coloca em destino ao céu. Mas a salvação é o primeiro passo. O segundo, o terceiro e os seguintes é você se converter ao Senhor. É o teu coração trazer uma mudança, aonde suas atitudes elas vão tendo transformações diárias. E é por isso que nessa escada, aquele que se salvou hoje, ele cresce, ele avança, ele está em um processo de amadurecimento, e ele vai subindo degrau após degrau. E quando ele chega em um lugar onde ele está experimentando mais de Deus, onde ele está crescendo no Senhor, ele quebrou o legalismo, mas ele também sabe que a vida dele não é irresponsável, e ele pode fazer tudo. A palavra de Deus tem um padrão. E quando ele chega em um lugar, ele não se acha melhor do que aquele que está começando, ou aquele que está enfrentando lutas. Jonas, vem aqui por favor. Isso. Sobe aqui rapidinho, corre. Senta, fica aqui senta não, fica em pé no primeiro degrau. Será que suporta? Vamos ver se a escada não foi comprada no Xing-Ling, né, gente? Quando eu chego nesse lugar, eu não julgo aquele que está num processo de amadurecimento e de crescimento, porque eu sei, Jesus, que a palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuide para não cair. A vida cristã não tem você chegar num topo espiritual. A vida segundo o padrão de Jesus não tem você chegar mais alto. A vida segundo o padrão de Jesus, segundo o estilo de vida de Jesus, é você saber que você está num lugar em que você trabalhou o seu coração por amor a Ele. E você então olha para aquele que está crescendo ainda, que não venceu áreas em sua vida, que ainda está lutando com algumas coisas que você já lutou, que ele está no primeiro degrau, ele está subindo ainda.
Porque muitas vezes, quando a gente acha que está aqui em cima, é ou não é, gente? Você percebe em algumas áreas que você decresceu, e você de novo sobe, e você sobe, e depois você percebe que de novo você achou que venceu, e quando você percebe, você está de novo nesse lugar. Por isso que a vida cristã não tem a ver com julgar o outro. A vida cristã tem a ver, vamos crescer juntos, vamos melhorar juntos, vamos andar segundo o padrão de Jesus juntos. Não há julgamento, não há crítica, há amor, há acolhimento, mas há responsabilidade. Obrigado, Jonas. Agora, queridos, é tão importante nós entendermos o padrão do Sermão do Monte. Não é apenas o que o Sermão do Monte diz, mas é porque nós devemos seguir esse estilo de vida, é porque nós devemos andar segundo o que Jesus ensinou. E por isso que nessa noite eu quero abrir essa série sobre o Sermão do Monte, mostrando para vocês a importância do Sermão do Monte. Vamos ler primeiro o que diz no Sermão do Monte, ou parte dele, porque são 3 capítulos. Eu vou ler até o versículo 11, até porque hoje e semana que vem nós vamos tratar dessas 8 atitudes de coração que até o versículo 11 diz, e depois nós vamos discorrer sobre outros padrões que Jesus trabalha. Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante. Eu vou pedir a você que nas próximas sessões, traga a sua Bíblia, anote. Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante. Olha o que está dizendo ali. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos, e por isso o Sermão do Monte é para os discípulos, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados. O que quer dizer bem-aventurados? Felizes. Ou ainda numa expressão mais forte que diz: quão felizes. Ou uau, que felicidade. O principal discurso de Jesus começa com você ser feliz, com felicidade. Vida cristã nessa terra não é vida de andar de cabeça baixa, carrancudo. Quanto mais cristão você é, mais feliz você é. Quanto mais cristão e parecido com Jesus você se torna, mais feliz você é. Você não vive num aspecto de falsa santidade, porque a santidade te traz alegria, a santidade te traz felicidade. Se a felicidade nessa terra é o padrão de Jesus, quanto mais a felicidade eterna, o nosso padrão eterno. Olha, continua dizendo: bem-aventurados os pobres, ou felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Felizes os que choram. Gente, quem é feliz chora. Mas ele diz: bem-aventurados, felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes, bem-aventurados os humildes. Eu prefiro ainda a versão que diz os mansos, porque é isso que nós vamos tratar semana que vem. Os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Alguns precisam acentuar no seu coração a mansidão. Felizes ou bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos. Olha a recompensa, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados, felizes os pacificadores, aqueles que jogam água no fogo e não gasolina no fogo, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, felizes, uau, que felicidade, são os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Se nós tivermos o 12, eu vou usar também. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande
é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nós lemos o que o Sermão do Monte inicia falando, 8 posturas do coração. Por que guardar esse estilo de vida? Por que ser responsável com esse estilo de vida, igreja? Por que não ser nenhum tipo de igreja e nem outro tipo de igreja? Por que ser a igreja do padrão da Bíblia, não do padrão antigo nem da modernidade, o padrão bíblico? Porque todos nós, e isso eu quero toda a tua atenção, porque todos nós, um dia, naquele dia, no dia, iremos nos encontrar com Jesus. E todos nós chegaremos no tribunal de Cristo, todos nós os salvos e aqueles que decidiram negar a salvação, negar o Filho de Deus, negar Jesus, todos nós nos apresentaremos diante de um tribunal. Primeiro os salvos diante de um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Isso eu estou te ensinando. O Tribunal de Cristo. Os não salvos, no último dia, no final de tudo, se apresentarão no tribunal do grande trono branco, segundo Apocalipse. Para esses que não se salvaram, quando se apresentarem diante do tribunal do trono branco, Jesus irá dizer a esses: apartai-vos de mim para o fogo eterno. De Adão, os que se perderam até o último se apresentarão, e Deus mostrará as suas obras e como eles negaram o Filho de Deus, e as oportunidades que eles tiveram de reconhecer Jesus como Messias. Essa mensagem que eu vou pregar sobre o Sermão do Monte não é popular, é uma mensagem de fé, mas é uma mensagem motivadora, mas é a mensagem mais encorajadora para o seu coração, para aquele dia. E nós, os salvos, nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo. Já estamos salvos, a salvação já não é uma questão. O céu e reinar com Cristo nessa terra já é algo definido, porque nós guardamos o coração em salvação, nós recebemos o sangue de Jesus e nós guardamos a nossa fé nele, mas as nossas obras nesse tribunal, elas serão provadas. Isso é importante, queridos, porque por isso que Jesus ensinou o padrão de vida, o estilo de vida que será provado naquele dia. A recompensa que aqueles que decidiram andar nesse estilo de vida terão naquele dia. Os 80, 90, 100 anos nessa terra tem a ver com colocarmos o nosso coração em amor diante de Deus, crescer e avançar, abraçar o Evangelho e rejeitar os prazeres desse mundo, porque nós sabemos que um dia nós passaremos pelos olhos de fogo de Jesus e nossas obras serão provadas. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 9 em diante. Ele diz assim: por isso temos o propósito de lhe agradar. Tudo o que fazemos tem um único propósito: agradar a Deus. Agradar a Deus quando estão vendo e quando não estão vendo, no corpo e fora do corpo. Agradar a Deus quando você está sozinho no banheiro, no teu quarto, quando as luzes apagam, quando você não está na frente dos seus amigos, na frente dos irmãos da igreja. Agradar a Deus. Vida cristã não tem a ver com medo, vida cristã tem a ver com agradar a Deus. Gerar uma caminhada até o último dia da sua vida, onde você vai agradar a Deus. Hoje nós cantamos aqui: é tempo de decidir por quem vivo. Você não cantou isso? É tempo de decidir por quem vivo. Te seguirei, o meu amor a ti darei. Igreja, chegou o tempo. Nos últimos dias a palavra de Deus diz que muitos se afastarão da fé, terão coceira no ouvido. Eu só quero pedir para você, queridos, não é uma mensagem de julgamento, mas é uma mensagem de responsabilidade, essas que nós vamos trazer aqui.
E as pessoas que chegam a uma igreja, elas não querem uma religião, elas não querem pessoas carrancudas. As pessoas que chegam a uma igreja, elas veem Jesus através de quem frequenta essa igreja. Gente querida, amigável, gente honesta, gente que ama a família, gente que ama a Deus, gente que segue padrões, gente que não julga, que acolhe. É tempo de decidir por quem vivemos. O apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 10: pois todos nós, diga comigo, todos nós, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um, não está falando do mundo, não está falando do último julgamento, está falando do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Está falando sobre quem se salvou. Olha só, versículo 11: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. O apóstolo Paulo está dizendo: uma vez que o padrão de Deus, e você será julgado no tribunal de Cristo, suas obras, persuada os homens, traga os homens, ensine os homens, dê a sua vida como estilo de vida, como um padrão de vida. Pastor, a minha vida importa? Sim. Você é sal e luz, segundo o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, Jesus termina falando sobre o homem tolo e sobre o homem sábio, o que constrói a sua casa na rocha e o que constrói na areia, o que ouve e o que não ouve a palavra. E o apóstolo Paulo, construindo isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, construindo essa verdade, ele diz assim, 1 Coríntios 3, 11: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Diga comigo: minha rocha, meu alicerce é Cristo e nada mais. Obras não me salvam, somente a fé em Cristo. Isso você nunca pode esquecer. Você pode jejuar, você pode orar, você pode devolver teu dízimo, isso não te salva. A única pessoa que te salva é Jesus e nada mais. Não é a roupa que você veste, não é mais nada, é Jesus, Ele é o alicerce. E olha, continua dizendo no versículo 12: se alguém constrói sobre esse alicerce, sobre Jesus, mas usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, com letra maiúscula, aquele dia do tribunal de Cristo, o dia atrará a luz. O que vai trazer a luz? A obra se foi construída com ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno ou palha. Pois será revelada pelo fogo. Que fogo é esse? É do inferno? Não, é o fogo da presença de Jesus, que provará a qualidade, escute isso, vida plena, a qualidade da obra, do que você fez, de como você guardou o sermão do monte, os ensinamentos de Jesus, o padrão e o estilo de vida de Jesus, a qualidade da obra de cada um. Versículo 14: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. E Jesus mostra a recompensa no Sermão do Monte. Diga comigo: tem uma recompensa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: tudo que você fizer tem uma recompensa. Os maridos podem dizer à esposa: como você me trata, terá uma recompensa. Os pais podem dizer aos filhos: como vocês me tratam, terá uma recompensa. Vocês podem dizer a respeito da honra: como vocês honram, haverá uma recompensa. Vocês podem dizer a respeito do temor do Senhor: como vocês temem o Senhor, haverá uma recompensa. Porque a obra de cada um será provada, será testada. O fogo da presença de Deus, você já é salvo. Veja bem, quando você chegar diante de Jesus,
Não há problema de você ir para o inferno. E você pode dizer assim, ó, se você tem uma mentalidade apenas de salvação, então fique tranquilo. Ok, você verá os outros tendo recompensa. Isso também não será um problema, porque lá não tem inveja. Mas nós trabalhamos por agradar a Deus em amor. Em amor. Então haverá uma recompensa. Olha o que diz o versículo 15: se o que alguém constrói se queimar, porque feno, palha ou madeira é tudo que aparece acima da terra. É tudo que a gente constrói para os outros verem. Tudo que você quer aparecer é a religiosidade aparente, é o cristianismo para os outros verem. Se você tem essas coisas e se queimar, esse sofrerá prejuízo. Pastor, que prejuízo é esse? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz qual o prejuízo os salvos. Eu penso que vai ser a ausência da recompensa, já será um grande prejuízo. Eu não acredito que será dor. É só o fato de você não receber recompensa, já vai ser um grande prejuízo. Não sei você pode não ter prejuízo se alguém do teu lado ganha um cheque de $1 milhão, mas ele foi recompensado e você vai se sentir, no mínimo, no prejuízo. Mas isso é uma ideia minha, eu não posso colocar amparo bíblico para isso. Contudo, porém, entretanto, será salvo. Será salvo. Ah, pastor, tranquilo. Então, se vou ser salvo, ok. Não tem essa mentalidade. Como alguém que escapava através do fogo. Você sabe, queridos, existe uma forma de você ver tudo isso. Você vê por amor ou você vê por medo. A palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 15, ela diz assim, João capítulo 14, versículo 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O evangelho tem a ver com amor. Se Jesus ainda não conquistou o seu coração, você nunca vai obedecê-lo. Se você não decidir entregar o coração para Jesus em amor, você nunca vai obedecê-lo. Porque tudo o que vai acontecer é religiosidade na sua vida. Agora, quando você entrega o coração, você obedece. Olha o que diz João capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha que recompensa o amor tem. O amor libera intimidade, revelação. O amor em Jesus, ele faz você uma pessoa diferente. Quando eu me casei com Naine, eu a amava. Hoje eu a amo muito mais. Mas o fato é que lá em casa, dizer que a amo não é o suficiente. Dar beijinho não é o suficiente. Lá em casa, amor é expressado em serviço. Servir segundo as necessidades dela, servir o coração dela, servir o propósito dela. Eu me casei em amor, mas o amor tem uma ação, e essa ação é servir. O amor, ele tem um serviço, ele tem uma disposição, ele tem uma ação. Quando você se casa, jovem, quando você se casa, você não se casa para ser feliz, você se casa para você fazer o outro feliz e como recompensa, não prejuízo. Pastor, mas eu não sendo feliz, eu vou ter prejuízo. Errado. A recompensa em você fazer o outro feliz, a recompensa disso é você ser feliz. Sermão do Monte tem a ver com ser feliz, bem-aventurado. Quando você ama a Deus, obedece seus mandamentos, a recompensa é que Ele liberará felicidade. Ele vai liberar para você revelação. O amor do Pai estará sobre você.
Por isso, quando a gente ama a Jesus, santidade é um fogo em nosso coração, não por medo ou porque eu tenho que fazer. Santidade começa a fazer você crescer degrau após degrau, por amor. Diga comigo, por amor. Diga, evangelho tem a ver com amor. Quando você ama Jesus, você decide ignorar o mundo, rejeitar o mundo e subir em direção a esse lugar. Ainda que você caia, ainda que você desça nesse degrau, você volta a construir uma vida segundo o padrão de Deus. Por isso, queridos, quando nós decidimos seguir a Cristo, amar a Cristo, seguir os seus mandamentos, há uma responsabilidade. Diga comigo, amor com responsabilidade. É disso que o Sermão do Monte trata. Amor com responsabilidade. Se você quer ser igual a Jesus, apenas aplique o Sermão do Monte. Se você quer ser igual a Jesus, e você aplicar durante toda a sua vida, escuta isso, toda a tua jornada, até o último dia da sua vida, onde eu e você nos achegaremos diante dele, e nossa vida, nosso coração, nossas atitudes, como eu trato minha esposa, como eu trato meus filhos, como eu trato minhas finanças, como eu trato minha vida de oração, como eu trato minha vida de jejum, como eu trato minha vida de santidade, tudo será provado diante dele. Eu não tenho medo dos olhos de amor de Jesus, mas eu tenho temor de ver uma decepção no olhar de Jesus. Ele ter me dado tanto amor, ter me dado tudo que ele tinha, tudo, e ele me deu um padrão simples para seguir, simples, que não gera sequer tanta energia assim, apenas entrega, dia após dia, entrega, ano após ano, entrega. Preço a se pagar, sim, mas nada impossível. Eu não quero ter uma igreja legalista e nem uma igreja liberal. Quero só viver e pastorear uma igreja que tem um coração que está sendo trabalhado por Jesus nas suas fraquezas. E o versículo 23, Jesus dizendo: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. O amor é o fogo da santidade em você. O Sermão do Monte nos aponta para crescermos e nos tornarmos assim como Jesus. Nós lemos hoje 8 posturas do coração. A postura do pobres em espírito, dos que choram ou os que gemem, dos mansos e humildes, dos misericordiosos, dos puros de coração, quem tira a impureza do coração e trabalha nisso. Por isso, querido, você vai perceber, algumas pessoas são tão mansas, mas lutam com impureza. Tem pessoas que são tão dependentes de Deus, pobres de espírito, mas lutam com a questão de fazer justiça. Tem pessoas que têm todas essas características, mas o que é mais impressionante é que elas são pavio curto. Elas não são pacificadores, elas têm pavio curto. E tem pessoas que estão sendo perseguidos. Mas hoje nós vamos abordar pelo menos o primeiro disso, para a semana que vem nós darmos continuidade. A palavra do Senhor diz: felizes, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito?
É você ter uma vida miserável financeiramente? É você abrir mão do seu dinheiro, dar tudo aos pobres e viver como uma vida de mendigo? Ser pobre de espírito, você acha que é fazer como Francisco de Assis? E eu honro a atitude de Francisco de Assis, porque ele foi até os pobres, mas o motivo disso é que ele queria aplicar o Sermão do Monte de uma forma tão profunda, que ele abre mão de todas as suas riquezas, ele se veste de uma forma simples, ele coloca uma sandália nos pés, e ele vai morar com os pobres, abrindo mão de tudo que ele tinha, porque ele queria agradar a Jesus. E ao final da sua vida, ele mesmo diz: eu não consegui alcançar o meu objetivo, porque ainda há um vazio dentro de mim. Ser pobre de espírito não é ir para um monastério, ir para um convento, abrir mão de tudo que é externo, para viver uma vida de pobreza, voto de pobreza. Jesus também não está dizendo que felizes os pobres de espírito, para aqueles que se vestem de uma forma bem pobre. Não posso comprar isso porque é muito caro. Não posso andar desse jeito porque é muito orgulhoso. Não, porque não tem a ver com o externo. Porque eu conheço muita gente que anda muito bem arrumada e é orgulhosa de espírito. E conheço muita gente que anda muito bem arrumada, com bons carros, e é pobre de espírito. E eu conheço muita gente que anda simples, chinelo de dedo, roupa simples, e é orgulhosa. E conheço muita gente, da mesma forma, que é bem simples, e é pobre de espírito. Não tem a ver com o externo. Jesus não está falando com o externo. Jesus está dizendo assim, que o que Ele espera de uma vida cristã é que nós sejamos e tenhamos o Espírito como alguém que tem necessidade dele. A palavra em hebraico para pobre de espírito é usada de duas formas: aquele que não tem tudo que precisa, mas não é miserável. Mas quando Jesus usa no original em hebraico essa palavra pobre de espírito, olha o que ele está dizendo. Ele está colocando que realmente a pessoa que ele vai recompensar com o reino dele é uma pessoa que vive, e essa é a palavra que ele usa, pobre, miserável, sem nada, não tem coisa alguma, não tem bem nenhum, é desprovido de qualquer coisa. Jesus está dizendo isso, mas ele está falando sobre finanças? Não, ele está falando sobre o estilo de coração que a gente precisa ter diante dele. Ele está dizendo que se você quer ser um cristão, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você é pobre, cego e nu, que você não tem nada, que até o teu respirar depende dele, que sem ele você não teria nada, que ele é tudo para você. A primeira coisa que uma pessoa que coloca o seu coração como um pobre em espírito, uma pessoa que não tem nada, ela reconhece que tudo que ela tem vem de Jesus. Tudo que ela tem, as suas conquistas, vem dele. E quando ela chega em um lugar de sucesso, quando ela alcançou um degrau mais alto na vida cristã, no ministério, na vida profissional, quando ela conquistou um estilo de vida, ela sabe que não foi ela que fez aquilo. Quando ela foi subindo em lugares de santidade, quando ela foi subindo em lugares de vida profissional, ela reconhece: tudo vem de ti, Senhor, tudo é teu. Foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que me entregou, nada vem de mim. É esse o coração que Jesus está pedindo aqui. O mundo não abraça isso. Por isso esse é o estilo de vida de Jesus. Porque o mundo diz a você: você pode, você é autossuficiente, se orgulhe quando você conquistar algo, porque você é bom, porque você tem potencial. E nada disso é mentira. Você é bom, você tem potencial, mas foi Deus que te deu tudo isso. Quando a gente reconhece isso, a gente diz para Jesus: isso que eu tenho, Jesus, essa casa, esse carro, a minha profissão. Queridos, hoje eu prego para essa multidão quase todo final de semana. Eu já preguei em congressos com muito mais gente do que aqui na igreja.
e pregar para muitas pessoas. E já preguei para a igreja que tinham 30 pessoas na igreja, no culto de domingo. O pastor fez um sacrifício para nos levar a esse lugar, e eu preguei como se tivesse 1000 pessoas. E eu saí daquela noite, não melhor e não pior do que quando eu preguei para uma multidão. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Tem uma música um pouco antiga do Diante do Trono que diz assim: nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, que tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, que tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Isso é ser pobre de espírito. É reconhecer que você é pó. É reconhecer que você não tem valor a mais porque chegou nesse lugar do que aquele que está lutando com outras áreas que você já venceu. É reconhecer o quanto você carece de perdão e misericórdia. É reconhecer em cada momento da adoração que Ele é o teu Deus. É reconhecer diante dEle que você simplesmente não chegaria a lugar nenhum sem Ele. É de novo render o coração. E eu quero, o meu objetivo de vida, igreja, é que vocês olhem para mim, é que vocês olhem para os seus pastores, é que você seja assim, ao chegar 30 anos no Evangelho, 30 anos seguindo a Jesus, e ainda olhando para Ele e dizendo: eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou barro, eu sei que eu sou um homem dessa terra, e que tudo que eu tenho vem de Ti. Eu tenho 30 anos no Evangelho, eu tenho 80 anos de idade, eu estou chegando no final da minha carreira, mas eu ainda reconheço que nada vem de mim, e que eu não conquistei nada, tudo veio de Ti, Senhor. Porque um dia eu vou chegar diante dos olhos dEle, e Ele vai olhar para mim, e Ele vai dizer: Márcio, você foi pobre de espírito nessa terra. E o que é lindo é que Ele diz: desses é o reino de Deus, não é será o reino de Deus. Pessoas que reconhecem Ele como tudo vem dEle, tudo vem dEle. Por isso, quando umas pessoas perguntam para mim: Márcio, o que está acontecendo na vida plena que vocês estão crescendo tanto? O que está acontecendo na vida plena que vocês estão avançando desse jeito? E a única resposta que eu tenho é: graça imerecida. Não tem a ver comigo, não tem a ver com os líderes, não tem a ver com ninguém, tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. Tudo tem a ver com Ele. E quando você leva a sua vida baseada nisso, queridos, tudo muda. Tudo muda. Porque o teu coração se torna sensível a Ele. Você se torna agradecido a Ele. A minha oração é que você ensine os seus filhos. A minha oração, jovens, é que vocês ensinem a próxima geração de jovens ter uma vida segundo o coração de Jesus. O apóstolo Pedro, ele chega diante de Jesus todo autoconfiante. O apóstolo Pedro chega diante de Jesus sabendo quem ele era, impulsivo. O apóstolo Pedro chega diante de Jesus todo marrento, e ele tinha o seu valor, mas quando ele olha para Jesus, Lucas 5, versículo 8, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Sabe, queridos, quando você reconhece que você é pecador, ao invés de você regredir, você está subindo o degrau de ter um estilo de vida segundo o padrão de Deus.
Isaías olha para o trono e ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Cada vez que você reconhece e o teu espírito é pobre porque é carente de Deus, esse precisa ser sempre o nosso posicionamento. Porque senão, queridos, olha o que acontece com quem é orgulhoso de espírito. Ele não reconhece mais a presença de Deus, ele critica a mensagem, ele avalia o mensageiro, ele questiona o louvor, a adoração, o ambiente, ele deixa de servir, ele abandona o ministério, ele abandona a fé. O orgulhoso de espírito, ele está se achando tão autoconfiante que ele abre mão daquilo que Deus entregou em seu coração e ele faz segundo o seu padrão. Mas aquele que se entrega em pobreza de espírito e ele diz: eu não sou nada, tudo vem do Senhor, ele mantém o coração para que Deus se mostre através dele. Ele deixa Deus ir à frente, ele sabe que é Deus que vai abrir aquela porta, é Deus que vai romper os grilhões, é Deus que vai liberar o próximo nível, é Deus que vai livrar ele do prejuízo, é Deus que vai cuidar de todas as coisas. Por isso, quando nós entregamos o coração e abrimos mão do orgulho de espírito, Deus pode se mover em nosso favor. Esse mês de junho, nós queremos colocar o nosso coração diante da presença de Jesus. Sim, aqui nós oramos. Sim, aqui nós jejuamos. Se você decide ter um estilo de vida com o DNA dessa casa, sim, nós queremos orar mais, e queremos ler mais a Bíblia, e queremos abrir mão de prazeres momentâneos, para afinar o coração com a eternidade. Não é negociar com Ele, mas é jejuar de saudades dEle, é dizer para Ele o quanto nós esperamos o dia, é dizer para Ele o quanto nós aguardamos a sua vinda. Não é só pegar um copo de Santa Ceia, um pedaço de pão e dizer: eu te espero, Jesus. Mas é preparar o coração, igreja, é guardar o coração, é olhar para Jesus e dizer para Ele: Senhor, me ajuda, porque eu nem cheguei no primeiro passo, e alguns de vocês estão dizendo: sabe que eu preciso dar o primeiro passo. Sabe, queridos, nós não fazemos nada para ter um programa nessa casa, mas esse mês nós queremos dar um passo maior para estar na presença de Deus, porque eu tenho certeza que muitas portas, muitos milagres, muitas coisas vão acontecer, mas o principal milagre é você crescer em maturidade, em derramar o teu coração para ser igual a Jesus. Eu não cheguei lá, mas eu estou trabalhando para isso. Talvez não esteja nem perto ainda daquele lugar, mas estou trabalhando para isso. E eu vou trabalhar até o último dia para isso. Eu espero que vocês também trabalhem, porque naquele dia eu não vou poder te levar. Naquele dia eu nem vou poder dizer que eu sou teu pastor, mas naquele dia eu vou ser responsável pela mensagem que eu prego, e você vai ser responsável pela mensagem que você ouve. E pelo fogo nossas obras serão provadas. Esse mês nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Coloca para mim os nossos propósitos desse mês de junho. Durante 20 dias nós vamos ter oração no templo 1 hora todos os dias. Você pode escolher 1 hora. Pastor, é muito tempo. Teu dia tem 24 horas. A hora que você separa para o Senhor 1 hora do seu dia, e você diz: eu vou me sacrificar, eu vou pagar um preço de estar aqui,
Durante as noites, de segunda a sexta, das 20 às 21, e no sábado das 18 às 19 e das 22 às 23, talvez para os jovens que terminam online podem ir direto para esse turno, e no domingo das 9 às 10 e das 18 às 19, para quem vem no culto, vem uma hora mais cedo, vai para a sala de oração, então nós começamos o culto, 20 dias ininterruptos, sábado, domingo, é como se a gente estivesse pressionando, conforme Jesus diz: batei, batei e abrir-se-vos-á. A porta que você precisa talvez não seja financeira, mas seja a porta do teu coração, porque o teu coração já se esfriou diante dele. Talvez a porta que você vai bater é a porta da santidade, é a porta do orgulho, é a porta do reconhecimento que ele é tudo para você. E tudo que nós vamos aprender nesse mês, e você pode escolher um desses 3 votos: ou abrir mão de um alimento durante 21 dias, qualquer alimento, ou fazer um jejum de 24 horas na semana, um por semana, começa ao meio-dia, termina no meio-dia do outro dia. Você pode escolher ou começa às 18, termina às 18 do outro dia, enfim, você faz da forma que você achar melhor. Ou você pode fazer o jejum de Daniel, durante esses 20 dias, comer vegetais, verduras, grãos e frutas, abrindo mão de tudo que é industrializado e derivado de carne, enfim. O jejum de Daniel é só verduras, frutas, grãos e frutas. Quem escolhe um é melhor do que o outro? Não. Quem escolhe o jejum de Daniel é melhor do que quem escolheu abrir mão de um alimento? Não. Porque isso não é a competição de quem faz melhor. Isso é apenas uma forma de colocarmos o nosso coração diante dele e dizer o quanto nós queremos ter uma vida segundo o Sermão do Monte. Volte para casa essa semana, durante os períodos, amanhã mesmo, das 20 às 21, pega a tua Bíblia no Sermão do Monte e leia. Você vai ver os segredos de Jesus nesse lugar. Amém? Vamos colocar em pé. Abra tuas mãos. Nós vamos receber a ceia. Mas antes de receber a ceia, você pode derreter o teu coração diante de Deus. Sabe como a vela vai derretendo a cera por conta da chama? Você pode deixar a chama do Espírito Santo derreter a cera do seu coração e derramá-lo diante dele e dizer: me ajuda, Jesus. Irmão, não tem nada a ver com você, tem julgamento sobre você. Minha irmã, não tem nada a ver com o que você já fez, tem a ver com o que você vai fazer. Tem a ver com a responsabilidade da palavra de Deus sobre a sua vida. Eu oro para que a palavra de Deus alcance o teu coração. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Senhor, eu oro agora para que a tua palavra opere sinais e maravilhas numa mudança de vida, não apenas em salvação, mas em conversão, em mudança de atitude, em genuínos cristãos, e aqueles que ainda estarão no processo, como nós estamos. O amor reinará nesse lugar, o amor guardará esse lugar, o amor protegerá esse lugar. Guarda-nos, Senhor, em graça e em misericórdia. Guarda-nos, Senhor. Oramos, Senhor, por energia, força, para que nós possamos prosseguir em colocar o coração diante de Ti. Eu oro para que essa Santa Ceia seja diferente de todas as outras.
uma santa ceia de responsabilidade, com a palavra entregue ao sábio e o coração verdadeiro. Nós clamamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Vamos receber a ceia. Salvo por ti e em ti estou, totalmente entregue ao teu amor, e não há ninguém além de ti. A luz da tua face conduz-me à paz, cantarei para sempre, tu és fiel, e a luz da minha alma é o teu amor. Meus olhos eu a ti, tu és meu guiador, e eu vivo só por ti, por tua glória, vivo para o teu louvor, Jesus, Rei dos Reis. Salvo por ti, em ti estou, totalmente entregue ao teu amor, e não há ninguém além de ti. A luz da tua face conduz-me à paz, cantarei para sempre, tu és fiel, e a luz da minha alma é o teu amor. Meus olhos eu a ti, tu és meu guiador, e eu vivo só por ti, por tua glória, vivo para o teu louvor, Jesus, Rei dos Reis. E os anjos cantam a ti, tu és santo, cantam ao Rei que há de vir. Nós cantamos aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos declarar em alta voz: aleluia. Exalte ao nome de Jesus. Dê a mais alta exaltação.
ergo a ti. Meus olhos Ergo a ti. Tu és meu Criador, e eu vivo só por ti, por tua glória. Vivo para o teu louvor, Jesus, Rei dos Reis. Senhor, nós vivemos para ti e não queremos cantar apenas sobre isso. Nós queremos trabalhar a nossa vida para subir cada degrau, para viver assim, viver por ti, viver só para ti, porque tudo vem do Senhor, tudo vem de ti, e ainda o que eu vier a ser, virá do Senhor. É por isso que nós derretemos o nosso coração diante da tua presença. Hoje nós reafirmamos o nosso compromisso, não apenas como um símbolo, mas como uma responsabilidade de anunciarmos a tua morte até que tu venhas. E naquele dia, o dia, nós estaremos diante da tua presença. Nós não abriremos a mão de salvação, não fugiremos, não voltaremos ao mundo, mas também não ficaremos só dentro desse círculo da salvação. Nós vamos desenvolver uma vida conforme Jesus pediu. Nos dê energia para isso. Somos fracos. Por nós mesmos nós não vamos conseguir, Jesus. Mas eu sei que o poder do Espírito Santo que opera em nós nos dará força, graça, poder para trabalharmos a nossa espiritualidade, os frutos do Espírito, para chegar nesse lugar. Ao participarmos do pão, aumenta a nossa força e aumenta a nossa fé. Comamos todos juntos. Ao participar do cálice, a nova aliança do sangue de Jesus, Jesus, ele se responsabilizou com a igreja, amando a igreja, mas dando a sua vida por ela. Quando você se entrega a Jesus, você também se responsabiliza com Ele, em dar sua vida para Ele. É mais do que frequentar uma igreja, é amá-lo, agradá-lo. É mais do que tenho que fazer isso. Eu faço por amor, ainda que me doa, eu faço por amor. Por amor. Se você pode tomar o cálice da aliança, da responsabilidade com Jesus, derreta mais uma vez seu coração diante dele e diga para ele: sim, meu compromisso contigo é até aquele dia, e eu vou guiar a minha vida sabendo que eu vou me encontrar. É por isso que eu guio a minha vida. Não é por um momento, mas é pela eternidade. É por me encontrar com seus olhos. Eu me responsabilizo, eu me responsabilizo, eu me responsabilizo. Tomemos todos juntos. Senhor, nós oramos por graça, força e poder. Nós oramos, Senhor, por um espírito, um pobre de espírito. Nós oramos que toda autoconfiança, autossuficiência e todo orgulho seja quebrado pelo poder de Jesus. Nós oramos, Senhor,
para que o poder da dependência, da entrega, venha sobre nós e nós possamos viver uma vida segundo o Teu estilo de vida, Jesus. Nos ajude, nos dá força, nos dá poder para isso, e nós cremos, nós confiamos e nós recebemos do alto esse poder, e quem crê diz amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, aleluia. Aplauda mais forte Jesus, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso Deus, aleluia, 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 aleluia. É a Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É para Jesus o Teu Rei, o Teu Senhor, é para Ele, só Ele, tudo é dEle, tudo pertence a Ele, Ele é digno, Ele reina, Ele reina. Aplauda mais uma vez Jesus, aleluia, aleluia.